Tudo bem? Depois do nosso primeiro encontro, que vocês viram as noções gerais, que vocês já entenderam um pouco a parte teórica da coisa, vocês conseguiram ver o que realmente de fato é esse mercado de opções. Agora a gente vai ver o operacional, a gente vai dar início. Vão ser umas 3 aulas só focadas em operacional, que vai desde o Price Action, que é o que a gente vai começar a ver hoje, até probabilística, que são alguns padrões probabilísticos que o mercado apresenta sempre. E no término desse conteúdo operacional, a gente já vai entrar em gerenciamento. E por último, psicológico, considerações finais, que também é muito importante para que vocês entendam que o mercado é feito de três passos, digamos assim. Vocês precisam de 3 passos para poder operar de forma consistente. Quais são eles? O operacional, que não pode faltar, o psicológico e o gerenciamento. Por que esses 3? Porque se faltar algum deles, você não consegue trabalhar os outros de forma adequada. Ou seja, se você não tem o gerenciamento, o seu psicológico vai falhar. Se você não tem o operacional, os outros 2 quesitos irão falhar. E sempre é assim. Eu indico que vocês já criem a conta na IK Option ou em outra corretora, tem a LipTrade, a Binomo, a Binary, mas eu falei no vídeo anterior por que eu prefiro a IK Option, para a gente já começar a praticar, para que vocês já saiam dessa aula já fazendo traçamento, que vocês já saiam daqui já encontrando pontos para poder dar uma entrada e vocês vão aprender tudo isso hoje, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a aprender na verdade, nós vamos aprender o que é, de fato, um suporte ou resistência. Muitos aí já conhecem, muitos já só ouviram falar, só que tem alguns nuances que são de extrema importância, porque assim, provavelmente você traça um suporte ou resistência e fala, porra, por que não respeitou? Tá rompendo tudo, nunca dá certo. Eu vou mostrar como corrigir isso e por que isso acontece. Depois a gente vai ver um pullback, que acontece justamente quando a nossa zona for rompida. Ou seja, até o término desse curso, a gente vai ter um arsenal de entradas, um arsenal de possibilidades para que possamos fazer a melhor entrada possível. E o resto vai ser um conteúdo que eu vou mostrar no gráfico, mas vai ser uma coisa mais teórica, digamos assim. Vamos lá, né? Colocar a mão na massa. A gente vai começar falando de suporte e resistência. Suporte e resistência é o traçamento básico. Se vocês quiserem, vocês podem ir pausando o vídeo para poder ler o que está no slide. Mas vai ser basicamente o que eu estou dizendo, só que de forma mais sucinta. O traçamento de suporte e resistência, ele deixa claro que trade em geral não é sorte, não é cassino, não é nada disso. Tem todo o estudo por trás que você tem que dominar, porque senão você não sai do lugar. Qual seria esse estudo? O suporte e a resistência acontece quando? Vou mostrar aqui direto no nosso gráfico da IK, que é o seguinte. Suporte e resistência, ele acontece quando o mercado não ultrapassa certa taxa de preço, certo valor. Como eu falei para vocês ontem, eu indiquei que o mercado em fim de semana, ou seja, de 3 horas da tarde da sexta, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, até domingo, 7 horas da noite, ele vai estar em OTC, que é quando o mercado está em pausa, digamos assim, e a própria corretora faz os movimentos do mercado. E quando ficar em OTC, vai ficar esse nomezinho aqui, nos devidos pares, e essa tarjinha laranja, esse indicadorzinho. Mas enfim, vamos lá. O suporte e resistência, ele aparece quando percebam que tem certos locais do gráfico em que o preço não ultrapassa. E quais locais são esses? Aqui, por exemplo, aqui. Percebam que nesses locais o gráfico não ultrapassa. Ele vem até aqui, mas não rompe, não desce mais do que isso. Isso se chama suporte. Suporte é o que sempre fica na parte inferior do seu ponto de vista. Ou seja, como vocês vão traçar um suporte e uma resistência? Tanto no celular quanto no computador, vocês têm a opção desse lápis aqui, no cantinho da tela. Quando vocês clicam nesse lápis, deixa eu apagar esse traçamento. Quando vocês clicam aqui, vocês vão ver as seguintes opções:
linha de tendência, linha horizontal, linha vertical e linhas Fibonacci. Por hora, a gente só vai usar a linha horizontal, que é o que a gente marca o suporte e resistência. A gente vai observar no gráfico onde foi que o preço bateu e voltou várias vezes. Ou seja, onde a gente consegue ver a olho nu que o gráfico não está ultrapassando. Vamos ver aqui se a gente acha. Ó, vou marcar aqui e vou mostrar o porquê para vocês. Por que eu marquei aí? Acompanhe o raciocínio comigo. Percebam que aqui foi um momento em que o mercado passou um pouco da minha linha, deixou o que a gente chama de pavio, o pavio das nossas velas verdes e vermelhas, e voltou. Quando ele deixa o pavio, quer dizer que a vela subiu até certo ponto e depois, nesse caso, desceu. Ela não se sustentou ali. Então, muita gente gosta de marcar, fazer um traçamento na ponta do pavio, ou seja, bem aqui. Eu, no meu operacional e o que eu passo para os meus alunos particulares, eu sempre digo para marcar na média dos pavis, porque a gente não tem como saber exatamente onde é essa zona. Ela tem uma atmosfera, não é uma coisa, não é uma linha perfeita que o mercado traça. A gente vai se basear nesse padrão para poder posteriormente fazer uma entrada. Então, a gente observa que aqui foi o primeiro ponto. Aqui o mercado bateu algumas vezes, então a gente já tem isso como base. Depois, o mercado fez o mesmo movimento e bateu aqui. E quando ele bate aqui, ele desce. Ele faz toda uma movimentação na parte de baixo agora. Ou seja, bateu e voltou com muita força. Vejam que essas velas aqui, elas são velas de força. Isso aqui é até um padrão chamado engolfo. Essas são velas que a gente já consegue deduzir que o mercado vai descer com a força considerável. Ou seja, a gente já soube que ali realmente tem uma zona. Porque eu preciso de duas confirmações para uma zona. Quais são essas duas confirmações? Eu vou precisar, deixa eu apagar para poder traçar de novo. Eu vou precisar observar a olho nu onde o gráfico veio e voltou. Aqui, na parte superior, a gente vai chamar de resistência. Depois, eu vou precisar de uma confirmação para saber se realmente existe uma zona ali. E onde é que está a minha confirmação? Bem aqui, logo na parte da frente. Não é preciso esperar um movimento muito grande do mercado. Se ele bater lá e voltar novamente, a gente já tem essa certeza que ali existe uma zona. Depois de muito tempo, a gente vai dar a nossa entrada. Só que você me fala, pô, a gente só tem duas confirmações. Quando eu vou dar a nossa entrada? A partir dessas duas confirmações, a gente vem no nosso lápis, linha horizontal, e a gente clica em cima de onde é a nossa zona. Pronto, nós já temos essa linha que vai demonstrar para a gente onde vai ser a nossa entrada. Eu preciso que vocês se atentem no seguinte. Para a gente dar uma entrada, tanto em suporte e resistência, quanto em linhas de tendência, que é o que a gente vai ver na próxima aula, a gente sempre precisa ficar esperto nos 3 passos. Quais são esses 3 passos? Vou escrever aqui para vocês, para deixar bem claro até, de cor amarela. Os passos são: o primeiro toque é aquele que a gente não sabe ainda se existe uma zona ali. A gente precisa da confirmação. Que a confirmação vem justamente no segundo toque, o nosso toque de confirmação. E a gente dá a entrada no terceiro toque. A gente espera todo esse movimento do mercado para poder tomar uma atitude. Porque se a gente começar a fazer entradas no próprio segundo toque, imaginando onde vai ser a nossa zona, só encostando onde a gente teve como base o primeiro traçamento, a gente vai ter uma grande chance de errar. Porque o terceiro toque é justamente a nossa parte segura de fazer entrada, onde a probabilidade está ao nosso favor. Porque no terceiro toque é onde o mercado mais costuma respeitar o nosso padrão de entrada. E isso não serve só para suporte e resistência, serve para outras estratégias também. Só que aqui é o básico. Onde foi que o gráfico tocou pela terceira vez aqui no gráfico e a gente daria a nossa entrada? Bem aqui. A gente precisa entender o quê? Quando a gente faz um traçamento de suporte e resistência,
a gente está trabalhando com retração do gráfico. Ou seja, a gente acredita que o gráfico vai subir e quando tocar o nosso ponto, a nossa resistência, que é aqui por exemplo, ele vai tocar e descer. Quando a gente trabalha com o suporte, ou seja, na parte inferior do gráfico, a gente espera que quando o gráfico desça, bata na nossa linha e volte a subir. É como se a gente prendesse o mercado em dois extremos. A gente pode fazer mais suportes e resistências no meio do gráfico, só que no meu operacional eu não aconselho. Por quê? A gente acaba poluindo o gráfico de certa forma e a gente consegue trabalhar com linha de tendência que é muito mais, ao meu ver, é mais assertivo do que o próprio suporte e resistência. Então a gente não fica refém só de um operacional. Então beleza. Aqui a gente iria dar win por quê? Primeiro o que a gente levou em base para a gente poder traçar, a gente teve a nossa confirmação e depois o nosso toque, terceiro toque. Eu posso dar entrada depois do terceiro toque? Você pode, mas o que você tem que saber? Depois do terceiro toque, existe uma coisa chamada saturação do mercado, da zona, perdão, que é o quê? Se o mercado sempre batesse e voltasse no mesmo lugar sempre, todo mundo era podre de rico, porque seria uma coisa totalmente previsível. Mas a gente tem que entender que o mercado é soberano e em diversos momentos ele vai justamente romper essa zona. Ou seja, quando ele rompe a nossa zona, que é algo natural de acontecer, vocês vão começar a testar isso na conta demonstrativa, vocês vão ficar, pô, não respeitou, mas se atentem a isso. É o terceiro toque? É o quarto toque? Posso dar entrada no quarto toque? Pode. Só que você tem que ter noção que depois do terceiro toque, se deu certo, o mercado vai tender, a tendência dele é maior de romper do que de respeitar. Então, muitas vezes você vai ver, respeitou 3, 4 vezes e na quinta rompe. Até a quarta vez não é tão arriscado assim, mas eu aconselho que vocês testem só na terceira vez. E um ponto muito importante é que tempo gráfico eu vou precisar traçar isso. Qual tempo eu vou traçar? Primeiro passo de todos que eu esqueci de dizer é que vocês têm que vir nessa opção aqui e provavelmente o gráfico de vocês vai vir em linha. O que vocês vão fazer então? Vocês vão clicar em velas. Vocês vão deixar o gráfico de vocês em velas. Tanto faz se assim, dessa forma, com a vela vazada, tanto faz a cor. Mas vocês vão deixar em velas, beleza? Depois de deixar o gráfico em velas, tanto no celular quanto no computador, vocês vão mexer agora no tempo gráfico, no tempo de cada vela dessa. E aí a gente vai sempre, assim que abrir o gráfico, a gente tem que traçar primeiro em 15 minutos. Por que em 15 minutos? Existe um conceito do mercado que se chama hierarquia de zonas. Essa hierarquia fala justamente sobre isso. Uma zona traçada em 15 minutos, ela é mais forte do que uma zona traçada em 5 minutos. Vejam que eu coloquei o gráfico em 5 minutos, adicionaram-se velas ao gráfico, foram adicionadas as velas, mas a nossa linha permanece. Por quê? Porque o gráfico faz o mesmo movimento. O gráfico vai ao mesmo lugar. Então, o que muda é só que em cada vela dessa aqui agora dura 5 minutos e anteriormente dura 15. Quando a gente está no gráfico de 15 minutos, a gente tem um mercado mais comprimidinho. Ele é mais achatado e a gente consegue enxergar ele de forma mais fácil. Então é melhor para traçar a zona visualmente e as zonas são mais respeitadas em 15 minutos. Quando você encontra a zona em 15 minutos, você pode traçar que ela vai estar lá nos 5 minutos. Não encontrei nenhuma zona em 15 minutos. Aí você vem para o gráfico de 5 minutos. Qual vai ser o tempo de expiração para a nossa operação? Onde eu vou mexer nisso? A gente vai mexer aqui, ó, nesse quadradinho. Tanto no celular quanto no computador, não importa, ele vai estar aqui. Então, como a gente vai mexer nisso? A gente clica e vai deixar selecionada essa opção aqui de 5 minutos. Por quê? Quando o gráfico encostar na nossa zona, por exemplo, o gráfico encostou na nossa zona aqui,
Assim que encostar na nossa linha, a gente vai dar um put, vai realizar uma venda. A gente vai clicar aqui, o mercado vai descer. E é assim que funciona. Vou colocar aqui no slide para vocês entenderem de uma forma mais caricata o que é que eu estou falando. Vejam bem. Percebam que uma zona de resistência, que é essa cor roxinha aqui, ela pode se transformar numa zona de suporte. Beleza? E por que que isso acontece? Porque a gente agora vai falar um pouco sobre pullback. Uma linha de resistência, quando ela é respeitada, vou fazer aqui, vou indicar onde. Ela foi respeitada aqui, o gráfico bateu e voltou, percebam bem. Aqui o gráfico bateu e voltou, respeitou a nossa zona de resistência. Só que chegou em certo período em que simplesmente rompeu, que foi aqui. Quando o mercado rompe, o que a gente tem que fazer? A gente espera para realizar o pullback. Porque outro padrão do mercado, além da retração de suporte e resistência, é esse detalhezinho aqui, ó. É esse acontecimentozinho aqui, como se fosse um N. Isso acontece quando o mercado rompe a nossa zona e na primeira vez que ele tocar o nosso suporte, a tendência é que ele vá continuar o seu rompimento, vá continuar subindo. Nesse caso aqui, que rompeu a zona de resistência. Então, o pullback acontece justamente nesse momento, quando o mercado rompe, encosta na nossa zona, que anteriormente era o quê? Uma zona de resistência, beleza? Assim que ele tocar, a gente pega a operação acompanhando o rompimento, porque a nossa linha de resistência acabou se transformando numa linha de suporte. E esse é o conceito básico do pullback. Vamos voltar aqui para o gráfico da Key Option. Vamos dar um zoom aqui, vou deixar em 15 minutos para ficar mais fácil da gente identificar. E vejam o seguinte. Olhem só isso. O gráfico aqui rompeu. Aqui foi o nosso terceiro toque. Beleza? E nesse momento aqui o gráfico rompeu. Passou da nossa zona, que foi a partir do nosso quarto toque. Então, quando o gráfico rompe, o que a gente vai esperar? Depois da nossa terceira entrada, a gente espera o gráfico romper, beleza? E depois de romper, a gente vai esperar que ele volte a encostar na nossa zona, que foi o caso dessa velhinha aqui, ó. Encostou na nossa zona e aqui, a partir do momento que ele encostasse, a gente ia operar a favor do rompimento, ou seja, ia dar um call e ia dar um in. Por quê? Porque a gente vai levar em consideração aqui o toque na nossa zona. Vou dar um zoom aqui. Olha onde é que encostou. Aqui seria o momento da nossa entrada. Levando em consideração o delay, você pegaria um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo. Mas a gente daria um in do mesmo jeito. E é isso que eu quero que vocês entendam. A gente precisa entender como a vela funciona, como funciona o pavio, justamente para isso. Porque quer dizer o que é aqui esse pavio? Que o gráfico desceu, veio até esse ponto e depois subiu. Beleza? Então, o conceito básico de suporte e resistência é esse. A gente encontra, deixa eu ver nesse outro gráfico aqui. Onde é que tem uma zona de suporte e resistência aqui? Onde é que a gente pode encontrar? Vamos ver? Aqui no lápis, linha horizontal. Aqui. Por que aqui? Vejam bem. Olha a quantidade de vezes que o gráfico encostou aqui. Veio aqui, depois encostou aqui de novo, depois veio aqui de novo. Isso aqui vai mostrando como a zona está funcionando, que realmente existe essa zona. E depois o seguinte, essa foi uma zona que foi respeitada várias vezes. Percebam, a gente cria essa visão de como se fosse prender o gráfico, beleza? Quando foi rompida essa linha aqui, eu abri aleatoriamente no gráfico, quando foi rompido, não houve o pullback. Por que não houve o pullback? Porque o gráfico só desceu. E quando ele só desce, como a gente pôde observar aqui, não deixou pavio, quer dizer que ele não subiu para depois descer. Entendeu? Se ele subiu, ele terminou na parte de baixo. Ou seja, daria um in, porque a gente ia pegar um put. Rompeu, bateu lá e volta.
Deixa eu ver aqui outro par para a gente tentar identificar aqui. Aqui, onde eu vou encontrar aqui uma zona? De novo, aqui tem 5 minutos. Onde é que eu vou encontrar uma zona aqui? Lembre-se sempre dos extremos. Extremos. Olha só isso aqui. Essa vela encostou, beleza? Depois encostou na nossa zona de novo. Olha só o paviozinho. E onde é que a gente daria entrada? Aqui. E essa entrada seria de compra ou de venda? De venda. Bate e retrai. Vira e mexe, vocês vão ver que o mercado vai encostar várias vezes na nossa zona. E aí vai acabar confundindo vocês. Se deu um toque ou deu 2 toques. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui aconteceu isso. Nesse período aqui, ó. Percebam que nesse período aqui foram dados vários toques pelo mercado. Como é que vocês vão identificar se foi um toque ou 2? Para vocês considerarem um toque, 2 toques, perdão, vocês têm que entender que o gráfico precisa respirar. Ou seja, nesse emaranhado de toques aqui, a gente só vai considerar um. Por que a gente só vai considerar um toque? Porque o gráfico não respirou. Quando o gráfico descer um pouco, voltar lá e tocar, a gente considera outro toque. Mais ou menos aqui, ó. O gráfico respirou, desceu um pouquinho até aqui, subiu, tocou, voltou. Depois a mesma coisa, tocou e voltou. Só que aqui já está muito próximo da outra, do segundo toque, ou seja, ele não respirou. Depois desse segundo toque, o mercado respirou, desceu, ficou um tempo lá embaixo, normal, e encostou aqui. Pô, a gente daria um IN, porque a gente esperou o gráfico respirar. Por que que eu não estou fazendo isso em tempo real? Porque agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, entrou em OTC e ainda tem pouca vela. Ó, são pouquíssimas velas para a gente conseguir traçar. Então, a gente não consegue fazer um traçamento agora. Então, eu estou usando o que já aconteceu há pouquinho tempo atrás, para que vocês notem que isso realmente funciona. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo cerca de 7 horas já da noite, vocês vão ver que ele já vai surtir efeito, beleza? Passando aqui para o nosso slide, explicação do pullback. Se você quiser pausar o vídeo e quiser ler para entender mais um pouco como é que funciona, pode ficar à vontade. Vou falar um pouco sobre os gráficos favoráveis. Como é que funciona esse tipo de gráfico? Como eu vou colocar esses gráficos favoráveis a meu favor, né? Digamos assim. Quando vocês abrirem um gráfico e ele estiver extremamente volátil ou muito pouco volátil, que é o que está acontecendo aqui em OTC, vejam que sempre no início de OTC o gráfico tende a ficar com as velas curtinhas, ele não tem muito movimento, não tem extremos, então a gente vê que o gráfico não está volátil, ou seja, a gente não consegue traçar nem suporte, nem uma resistência aqui nesse momento. Então o que que a gente vai tentar fazer? A gente tem que esperar o gráfico se movimentar para ficar dessa forma aqui, ó, tanto em 15 quanto em 5 minutos. Como eu vou saber que o gráfico está ruim de operar? Justamente quando o gráfico estiver com a volatilidade extrema, com vários pavis, com velas extremamente longas. Vou procurar aqui 1 minuto, que geralmente é isso que acontece, porque 1 minuto é um tempo muito curto para a gente poder traçar. E quando o gráfico fica com velas extremamente longas, num ritmo extremamente frenético, a gente não consegue bem ver o que está acontecendo no gráfico de forma boa, de forma significativa. Então a gente evita operar quando o gráfico está assim, ele não tem muita opção para a gente poder fazer o traçamento nem de suporte, nem de resistência. Então o gráfico ideal, digamos assim, vai ser o gráfico... Opa, deixa eu voltar para cá. Vai ser o gráfico assim, ó. Vai ser o gráfico que sobe, o gráfico que desce. Ele vai fazer o seu movimento, ele vai criar novas zonas, ele vai aqui, outra zona, no caso aqui uma de suporte. Ele vai criar um movimento para que a gente possa analisar. Então isso tudo vai influenciar para que a gente saia positivo no final da nossa sessão de operações. Isso serve para
Aqui eu estou falando um pouco sobre os gráficos ruins. Operar a favor da tendência, eu já expliquei isso, que na verdade é quando a gente faz um pullback, que quando encosta, quando rompe a nossa zona, volta e segue o seu fluxo, o seu ritmo, quer dizer que o pullback está sendo feito. E aqui é onde eu falo um pouco sobre os ativos que eu indico para operar. Aqui vocês podem dar uma pausa no vídeo para vocês escreverem, para vocês se localizarem de certa forma. Só que o seguinte, eu posso adiantar para vocês que os melhores pares são aqueles que estão com a volatilidade legal em diversos momentos do dia e com um payout legal. Geralmente são os pares do euro, do dólar, da libra e do iene, da moeda japonesa. Então, o engraçado é que eles sempre fazem par. Por exemplo, euro-USD, USD-JPY, euro-JPY. Eles sempre vão fazendo uma amizade, digamos assim, entre si. Por hoje, para a gente aprender, para vocês verem realmente o que é um suporte, o que é resistência, a gente encerra. E vocês já precisam fazer uma conta demonstrativa na IK Option, é a corretora que eu indico, para que vocês já vão começar a traçar, já vão tirando as dúvidas a partir do box aqui do Insta. E aí vocês vão conseguir evoluir no curso de passo em passo, de grão em grão, porque não é uma coisa fácil que vocês vão aprender em 1 minuto, é uma coisa que realmente requer esforço e estudo de vocês, beleza? Um abraço!